Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo duas pesquisas agora pro segundo turno em São Paulo. Então só tem lá Nunes e Boulos. Eu quero trazer o que esses dois institutos trouxeram, também falar aqui da rejeição, votos válidos, do apoio do Lula e do Bolsonaro, quanto isso pode melhorar ou piorar para os dois candidatos, e falarei também da resposta de Tarcísio sobre o pedido de desculpas exigido por Marçal. Vejam só. Mas antes, quero agradecer. Nós passamos a marca de 306 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês que aqui estão. Quem chegou, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito. Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, joinha para cima. Se não gostar, joinha para baixo. Comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, vamos começar aqui falando da Paraná Pesquisas, que ouviu 1.200 eleitores entre os dias 7 e 9 de outubro em São Paulo, capital. Paraná Pesquisa é o nome do instituto que faz a pesquisa e tem uma margem de erro de 2,9 pontos. Para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Esse instituto também acertou, praticamente todos, né? Acertaram ali no primeiro turno, dentro da margem de erro. O único que errou, pelo menos assim, desses mais divulgados, foi o Veritá, que é aquele instituto que o Marçal publicava na sua rede social, falando que foi o que mais acertou em 2022, e mostrava lá o Marçal disparado na liderança, e a gente viu o resultado, Marçal em terceiro, fora do segundo turno, mas muito embolado, muito apertado, como a Paraná Pesquisa e outros institutos mostravam. Vamos aqui então para o que ela aponta agora. Nunes venceria o Boulos, 52,8% para o atual prefeito, que é do MDB, contra 39% do candidato do PSOL, Boulos. Branco, nulo, nenhum, 4,8%, e indecisos ou não responderam, 3,4%. Aí se você tira essa turma aqui dos indecisos, branco, nulo e nenhum, você tem os votos válidos, que é aquilo que vai ser divulgado lá na noite do domingo do segundo turno. E aí aparece o quê? O Nunes com 57,5% e o Boulos com 42,5%. Uma vantagem para o atual prefeito de 15 pontos. Agora a gente vai ter que ver daqui para frente a estratégia de cada candidato. E começar a fazer comparação. Eu poderia até trazer o que o Paraná Pesquisas mostrava no primeiro turno, no cenário de segundo. Só que agora a eleição dá uma mudada. Então a gente vê que agora não tem mais aquela possibilidade de um outro segundo turno, como no primeiro, a pessoa respondia aquele tanto de coisa, agora não. Então vamos esperar ter uma outra pesquisa da Paraná para fazer o comparativo e ver se algum candidato vai subir, o outro vai cair, que agora é confronto um contra o outro. Agora que se o Boulos crescer, automaticamente ele está tirando votos do Nunes. Ou se o Nunes crescer mais, está tirando votos do Boulos. E aqui, uma análise, né, num primeiro momento, o que a gente percebe? O Boulos terminou ali com, vamos arredondar para 29, vamos até colocar os dois como 29, porque a diferença é muito pequena. Então fica mais fácil aqui a conta. O Boulos, então, cresceu 13,5%. A Tabata, que teve quase 10%, declarou apoio ao Boulos. Então pode ser que não quer dizer que todo mundo vai com ele, mas, né, grande parte sim. O Boulos, como ele cresceu 13 pontos aqui, dá para entender que foi parte do eleitor da Tabata e um pouquinho dos outros, talvez o da Atena, por exemplo. Enfim, então tá aqui agora o Boulos com 42,5%. Já o Nunes herdou bem mais. Isso aqui não é surpresa para ninguém, porque é difícil imaginar que o eleitor do Marçal votaria no Boulos. E a questão também tem a ver com rejeição, né? O Boulos, desde sempre, foi apontado como um dos candidatos mais rejeitados em São Paulo. Ele só perdia em rejeição para o Marçal. O Marçal que começou com a rejeição baixa, mas quando o povo foi conhecendo e vendo quem era o Marçal, a rejeição foi aumentando. E agora esse instituto também pergunta em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum. E a rejeição ao Boulos é 48,1%. E a do Nunes, 33,1%. Então, rejeição alta para todo candidato no segundo turno é um problema sério e grave. Vamos ver se o Boulos vai conseguir resolver essa situação até o dia, então, do segundo turno. Saiu também a pesquisa feita pela FESP aqui, e ela ouviu
1.500 pessoas entre os dias 7 e 9 de outubro tem uma margem de erro de 2,5 pontos. Resultados bem parecidos, né? Ela aqui mostra o Nunes com 51,4, o Boulos com 35,9. 8 de branco, nulo e nenhum e 4,7 de indeciso. Se você tira aqui e apura apenas os votos válidos, você tem o Nunes com 58,9 contra 41,1 para o Boulos. Essa aqui dá uma diferença maior, mas dentro da margem de erro ali também, então dá para dizer que as duas pesquisas apontam números aqui bastante, né, similares, ou, né, eles batem dentro da margem de erro, então não tem grandes diferenças. Agora, essa pesquisa aqui, ela traz um dado interessante e diferente. Ela mostra que o Nunes, quando é associado à imagem do Bolsonaro que apoia o Nunes, indicou o vice lá, o Coronel Melo, o candidato do MDB, o Nunes, então, ele oscila 2 pontos para baixo. Por quê? Porque a rejeição ao Bolsonaro em São Paulo é muito grande. Eu mostrei isso aqui em outras pesquisas. O Bolsonaro ganhou no estado, agora em 2022, porém, na capital, quem venceu foi o Lula. E aí, o apoio do Lula ao Boulos, quando é associado à imagem ali, o Boulos ganha 3 pontos. Ele vai aqui de 36 e passa para 39. O Nunes cai de 51 para 49. Então essa diferença encurta 5 pontos, já que um perde 2 e o outro ganha 3. Então, certamente, a campanha do Boulos deve explorar no segundo turno mais essa proximidade do candidato do PSOL com o do PT, e ela também deve explorar essa proximidade do Bolsonaro com o Nunes. Agora, vamos falar aqui de uma outra notícia, que é o seguinte: o Tarcísio tá indignado com o Marçal, porque o Marçal gravou um videozinho aí exigindo um pedido de desculpas para declarar apoio ao Nunes. E disse que não pode ser videozinho, tem que ser uma coisa formal, uma retratação tanto do Tarcísio, do Bolsonaro. Quando eu vi o vídeo, eu falei, esse coach tá realmente louco. Não tem condição ele achar que o Tarcísio faria e que o Bolsonaro faria um pedido de desculpas formal. Negócio assim, coisa de doido mesmo, né? E aí, no telefonema que teve nesta terça com o coordenador da campanha do coach, que é o Felipe Sabará, parênteses, Felipe Sabará, que era secretário ligado ao Dória. E aí foi para a campanha do coach e o coach falava mal do Dória, dizia que era antissistema, tendo um cara do Dória na própria campanha, francamente, tentando enganar as pessoas, mas a mim não. Eu estava aqui o tempo todo desmascarando o coach, como fiz aqui o tempo todo, né, enquanto ele estava lá na disputa, ele estava aqui batendo e mostrando quem era de fato Pablo Marçal. E nessa conversa com o Felipe Sabará, o Tarcísio deixou claro que não gostou do rumo que a conversa tomou quando foi apresentada a condição do meia-culpa. Segundo aliados de Marçal, o governador disse que aquilo não era uma barganha. Como informou a coluna, Tarcísio ligou para Sabará a pedido do presidente do MDB, Baleia Rossi. O movimento ocorreu depois que Sabará se encontrou com Fábio Van Garten, advogado de Bolsonaro, ligado a Nunes para debater um eventual apoio. Na conversa, Tarcísio pontuou que não via ambiente para os dois dividirem o mesmo palanque, mas falou sobre uma declaração de apoio de Marçal. Na noite de quarta, na coletiva de imprensa, o candidato do PRTB falou publicamente que exigia um pedido de desculpas de Nunes, Tarcísio, Bolsonaro e Malafaia para fazer gestos ao prefeito. Desde então, as conversas foram encerradas e eu torço para que elas se mantenham encerradas. Por que eu torço? Porque eu acho que o Marçal tem que ser cada vez mais escanteado. Não tem que dar valor ao apoio dele. Todo mundo sabe que o eleitor dele não... Enfim, olha, e cada vez mais esse negócio de apoio de político tem tido menos influência, né, na decisão do eleitor dele votar num ou no outro candidato. Então, o Marçal é alguém que tem que ser escanteado da política, tem que ser caso ali de justiça, de polícia, e se ele realmente, como for apurado ali, fez o que fez, tem que pagar na cadeia, inclusive também na questão eleitoral, ficando inelegível por 8 anos, porque, na minha opinião, ele cometeu crimes, mas ele vai ter o direito de se defender aí. Procurado, Sabará disse que a conversa com o governador, Sabará, lembrando, é o interlocutor ali aliado do coach, diz que a conversa com o governador vai ficar entre mim e ele. Combinamos que seria reservada e eu tenho palavra. Portanto, não vou revelar o que falamos. A assessoria de imprensa de Tarcísio também disse que não vai comentar o tema. Bom, pessoal, então é isso. A gente vai ficar muito atento a essas movimentações aqui lá em São Paulo e qualquer novidade trago para vocês.
Bora compartilhar o vídeo, espalhar e trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!